Minhas saudações a você, minha amiga, meus queridos amigos, estudantes da palavra, queridos irmãos. Esse é o último comentário que eu gravo de esclarecimentos a respeito do estudo, o último estudo que fizemos, essa série do Apocalipse, os poderes do mal revelados e a vitória do Cordeiro. Neste comentário nós vamos falar mais especificamente da ordem, a sequência, a progressão dos eventos do Apocalipse, como diz o tema, deste vídeo aqui, e você pode observar em sua Bíblia todas essas sequências. Vamos colocar aqui algumas citações da profetisa Ellen White que vão ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Primeiramente, quero dizer que se você abrir aqui o seu livro de Apocalipse, você verá que ele é um livro organizado, tem a sua sequência e tem a sua progressão histórica também. Existem alguns intervalos, existem alguns momentos aqui no livro em que existe uma pausa na sequência, na progressão histórica, que podemos chamar de cronologia também, podemos denominar assim. Existem alguns momentos que o livro dá uma pausa para relatar alguns eventos, mas isso acontece algumas vezes, mas isso não faz com que o livro perca a sua ordem, a sua sequência e a sua progressão. Em segundo ponto, quero frisar aqui o princípio dos princípios para a interpretação profética. Sim, existe o princípio dos princípios, o mais importante dos princípios. Então, eu relembro para você, se não pediu ainda, peça a apostila 4 princípios para o entendimento da profecia bíblica e assista também os comentários que estão nesse vídeo, 4 princípios para o entendimento da profecia bíblica. E eu quero lembrar você e explicar mais uma vez e quantas vezes for necessário que o princípio mais importante para o entendimento da profecia de Daniel e Apocalipse refere-se à profecia a ser dada da época do profeta em diante. Nunca uma profecia é dada da época do profeta para o passado. Portanto, os reinos do passado não podem se encaixar na profecia vigente, seja em Daniel ou em Apocalipse. Em Daniel, portanto, a profecia, ela relata desde a era da Babilônia, que era o poder reinante na época, o poder vigente, e vai passando para a Medo-Pérsia, Grécia e a Roma. E o Apocalipse relata desde a época de João, a época apostólica, e vai seguindo na história. Com este princípio em mãos e colocando-o em prática, você estará livre de todo e qualquer engano para o entendimento da profecia e poderá interpretar de maneira correta. Do contrário, você estará cada vez se enrolando mais, cada vez que quiser avançar no entendimento, você irá se enrolar mais, porque quebrou um princípio bíblico de interpretação profética. Então, essa é a importância deste esclarecimento, por isso da repetição, para que você possa estar andando no caminho seguro, que é a palavra de Deus pura, sem intervenção de interpretações humanas, que não sejam inspiradas por Deus, que não estejam de acordo com a palavra de Deus e os princípios revelados nela. Então, a palavra de Deus assim mesmo se explica. Eu estava lendo no aplicativo de Ellen White, depois eu preciso procurar novamente onde eu encontrei, como Guilherme Miller fazia para estudar, dentro de sua sinceridade. É claro que os milleritas erraram algo, e isso foi muito grave, muito sério, mas ele tinha princípios e o Senhor iluminou muito os nossos pioneiros. Por quê? Porque eles investigavam por conta própria, em oração. Eles puderam se livrar de muitos enganos. E da mesma forma, usando os mesmos princípios, nós iremos nos livrar do engano. Não pense você que Satanás não estará preocupado em atingir o povo de Deus. Ele está muito mais preocupado em atingir o povo de Deus do que nós pensamos. E ele vai infiltrar ali todo tipo de enganos. E assim como nossos pioneiros, seguindo os princípios que eles seguiram, nós vamos nos livrar de mais enganos, de outros enganos, porque eles já nos deram a base e vamos seguir na base, na Bíblia. Então, no texto que eu li, lá no aplicativo Ellen White Writings, dizia que Guilherme Miller começou a comparar verso por verso e ele voltava
sempre que ele encontrava algo obscuro, era essa palavra que tinha lá, ele voltava-se à Bíblia. E ele percebeu que muitas coisas foram clareando em sua mente, de Daniel e Apocalipse, e que a Bíblia se explicava a si mesma. E tinha mais, apareceu mais ali escrito. Ele disse que quando tinha algo que em toda a Bíblia não tinha uma interpretação para o símbolo, ele considerava aquela passagem como literal. E assim ele seguiu. Só que eu perdi a conexão e não encontrei mais, mas eu ainda vou procurar essa passagem para estudar mais. Mas enfim, é isso. Eu deixei aqui 7 passagens importantes, trechos de Ellen White separadas para comentar aqui, e eu quero lê-las para você. Eu vou começar, vamos orar primeiro, né? Que Deus feche seus olhos, que Deus nos dirija agora. Pai de amor que estás no céu, dirija esse estudo, Senhor, da palavra de Deus e também da inspiração da profetisa Ellen White, que vai nos ajudar. Que esse estudo possa nos ajudar e livrar-nos do engano. Nós te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Sempre nós devemos fazer essa oração. Pedirmos para nos livrar do engano, porque Satanás não vai deixar o povo de Deus em paz. Então vamos ler primeiro Eventos Finais, uma passagem bem curta que nos diz assim: as solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Testemunhos Seletos 3, 2, 7, 8, Eventos Finais 16.1. Vou deixar tudo na descrição. E agora vamos ler mais uma passagem de Eventos Finais. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Evangelismo 194. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Testemunhos Seletos 3, 2, 3, 2, 3. Eventos Finais 16.3. Então, onde nós nos encontramos hoje na história profética? No 5º selo, aguardando findar o juízo dos mortos, o número de mártires, aliás, aguardando findar, o juízo dos mortos também, aguardando findar o número de mártires para que possa ser aberto o 6º selo e começar o juízo dos vivos, certo? Que o número de mártires ainda não se completou. Isso daqui é fazer o que este verso diz que nós devemos fazer. Mostrar ao povo onde estamos. E como que você vai ter certeza disso? Estudando, fazendo estudos pela linha teológica que respeita a ordem, a sequência e a progressão dos eventos da Bíblia, certo? Eu já expliquei alguns detalhes sobre a progressão, certo? Que no Apocalipse tem algumas passagens que são um intervalo e depois o livro volta em sua ordem, na progressão, na sequência dos eventos. Bom, vamos ler aqui o 3º texto que eu separei. Este texto começa assim: esta é a nossa obra. A luz que temos sobre a mensagem do 3º anjo é a verdadeira luz. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado ser. Nem tudo que se relaciona com este assunto é entendido ainda, e não o será até o desenrolar-se do rolo. Uma obra muito solene, porém, deve ser levada a efeito em nosso mundo. A ordem do Senhor aos seus servos é: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Deve-se proclamar uma... E agora aqui cortou, acho que eu ia continuar, mas vamos terminar com esse verso. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Terminar com Isaías 58:1. Mais um texto. Cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar a nossa posição na história deste mundo. Mais uma vez, pedindo isso. Delineando o cumprimento das profecias. A Bíblia foi escrita para as pessoas simples, bem como para as eruditas, e é acessível à compreensão de todos. As grandes verdades sobre que repousa o dever do homem para com o homem e para com o Criador são claramente reveladas, e os que realmente desejam a verdade não precisam errar.
O caminho não é deixado na incerteza, como se estivéssemos numa encruzilhada, sem saber que caminho tomar. A verdade é nosso guia, é para nós como uma coluna de nuvem durante o dia e à noite como uma coluna de fogo. Vamos continuar. As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos intérpretes. Os homens deixam de lado as claras afirmações da Bíblia para seguirem o seu próprio juízo pervertido. Orgulham-se de seus dotes intelectuais, passam por alto a simplicidade da verdade, desprezam o manancial de águas vivas para beber das venenosas correntes do erro. The Review and Herald, 27 de janeiro. Agora aqui não tem a data. Vamos ler mais uma. Há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo, mas é determinado o propósito de Satanás impedir que a luz da verdade brilhe no coração dos homens. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. Preciosas verdades que há muito têm estado em obscuridade hão de ser reveladas numa luz que lhe manifestará o sagrado valor. Pois Deus glorificará a sua palavra, fazendo-a aparecer numa luz em que nunca dantes a contemplamos. Mas os que professam amar a verdade devem exercitar as faculdades para compreender as coisas profundas da palavra, a fim de que Deus seja glorificado e seu povo abençoado e iluminado. Com o coração humilde, subjugado pela graça de Deus, deveis empreender a tarefa de examinar as Escrituras, preparados para aceitar todo o raio de luz divina e andar no caminho da santidade. CES 25:1. Nós temos aqui o último texto que eu vou ler para vocês para finalizar. Quero dizer que todos eles foram retirados do aplicativo Ellen G. White Writings, você vai os encontrar lá. Teve um ou outro que saiu cortado, algum dado, porque é um pouco difícil aqui no celular, mas eu vou colocar os 7 na descrição e depois você procura e vai confirmar que ele se encontra ali no aplicativo Ellen G. White Writings. Isso é muito importante que seja feito. Vamos ler aqui o último texto para finalizarmos. Ao examinar as Escrituras, não vos esforceis por interpretar-lhe as declarações de acordo com vossas ideias pré-concebidas, mas por compreender os princípios fundamentais da fé cristã. Com vivo interesse e fervente oração, ide a palavra de Deus para saber o que é a verdade, tendo o mesmo Espírito manifestado por Natanael ao suplicar sinceramente ao Senhor que lhe desse o conhecimento da verdade. Todo investigador sincero será iluminado como o foi Natanael. Jesus o viu ao ajoelhar-se ele em oração debaixo da figueira e enquanto pedia luz, o mensageiro veio chamá-lo para conduzi-lo à fonte de toda a luz. CES 25.2. Então é isso, meus irmãos, com todos esses conselhos em mente, sabendo que Ellen White não era infalível, também nós não somos, que nós busquemos a iluminação do Espírito Santo, a começar pelo entendimento da palavra pura, pelo estudo da palavra pura, sem interferência de teorias humanas, que só vai nos levar, nos afundar, certo? Não vai nos elevar e pode... As pessoas que se apegam a essas teorias correm risco de perder a salvação, como está escrito aqui no livro do Apocalipse. Então, que Deus te abençoe e até um próximo comentário, pela graça, misericórdia e o grande amor de nosso Deus.